Bom, eu perdi muitas pautas, né? Porque eu fiquei um mês longe. A gente foi tentando levantar as coisas que valia a pena falar retroativamente, né? E uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente comentar é o Fórum Econômico Mundial de Davos. Davos é tipo um resort montanhoso lá na Suíça. É uma cidade, né? Na Suíça, que tem esse Fórum Econômico Mundial, que é basicamente congresso de abutre de elite econômica e financeira. Tá? Vai os chefes de Estado, vai líder político. Muita gente conheceu Davos pela primeira vez porque o Bolsonaro foi pra lá e falou um monte de abobrinha. E isso tá virando uma coisa meio comum desses chefes de Estado fascistas irem pra lá e falarem um monte de bobagem, de besteira. Inclusive o Milei foi pra lá e o discurso dele foi muito bizarro. Ele falou que o mundo, acho que foi isso, o mundo ocidental tá se aproximando do socialismo, ou tá andando rapidamente em direção ao socialismo. É aquela coisa delirante, né? E aí muita gente descobriu que existia esse fórum por causa da loucura. Que otimista ele, né? São coisas que a direita fala que a gente queria que fosse verdade. Fala Davos. Ah, foda-se, né? Davos. É muito mais fácil vocês entenderem o que é falando Davos do que se eu falar Davos. Muita gente vai ficar, tipo, nem sabendo o que é. E qual que é o objetivo desse... Lembrando, é Fórum Econômico Mundial. A gente chama de Davos em Davos porque é lá. Mas o nome é Fórum Econômico Mundial, o FEM, né? E o objetivo, teoricamente, é discutir os rumos e desafios do crescimento econômico. Isso, saibam sempre que é, entre aspas, de forma técnica, sem ideologias e apartidária. E, gente, vocês acham que o fato desse fórum ser patrocinado pela Allianz, pela IBM, pela Coca-Cola, pela Nestlé, pela Volkswagen, pela Google, pelo Facebook, pela Visa, pelo Bank of America e várias outras corporações, vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com o caráter desse fórum? Eu acho que todas essas corporações são isentas, neutras, técnicas e apartidárias. Então vocês acham que esse fórum serve para quê? Se vocês já leram O Imperialismo do Lenin, o Lenin fala sobre o surgimento de associações de capitalistas financeiros, né? Associações do capital financeiro internacional, que surgem depois do capital monopolista. Davos é um exemplo disso. O Fórum Econômico Mundial é um exemplo disso. Apesar de não ser uma associação, apesar de ser um fórum, é um fórum que um monte de abutre de capital financeiro se junta para convergir interesses, para ver o que eles têm em comum. É isso, tá? Isso Lenin já falava no Imperialismo. Só que tem uma coisa, por que eu escolhi falar disso hoje? Antes do Congresso, é tradição já a Oxfam publicar um índice de desigualdade no mundo. É um relatório com dados financeiros e econômicos. E para isso, eu vou colocar a trilha que eu falei que eu ia colocar. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Bom, já que a gente já deu o tom aqui, né? O cada vez fica mágico. As meninas já avisaram, né? Desde 2020, 5 mais ricos do mundo dobraram fortunas e 5 bilhões ficaram mais pobres. 5 bilhões ficaram mais pobres. Mais pobres. Tá? Documento também afirma que o 1% da população mais rica do mundo detém 59% dos ativos financeiros globais. Isso aqui é a CNN Brasil. Vamos dar uma olhada, gente? O relatório da Oxfam, que discute a relação das desigualdades e o poder corporativo global, aponta que os 5 homens mais ricos do mundo duplicaram suas fortunas nos últimos 3 anos. No mesmo período, quase 5 bilhões de pessoas em todo o planeta ficaram mais pobres, indica o levantamento. Abre aspas, a fortuna dos 5 bilionários mais ricos do mundo. 5 bilionários mais ricos do mundo, mais do que dobrou desde o início dessa década, enquanto 60% da humanidade ficou mais pobre, disse o documento. O documento também afirma que 1% da população mais rica do mundo detém 59% dos ativos financeiros globais. Os bilionários estão 3,3 trilhões de dólares, ou 34% mais ricos do que o início dessa década de crise, com um patrimônio que cresce 3 vezes mais rapidamente do que a inflação,
fecha aspas, diz o documento. A conclusão é que o aumento acelerado da riqueza extrema solidificou-se, enquanto a pobreza global permanece em níveis pré-pandêmicos. Acabou a notícia. Eu juro, eu atualizei essa página algumas vezes pra ver se a notícia era só isso. Eu achei que o meu adblock, sei lá, algum software que eu uso aqui, tava bloqueando parte da notícia, mas é só isso. E eu fico imaginando o que um jornal como a CNN pensa na hora de noticiar esse tipo de coisa. Eu sinto que a lógica é, fale o mínimo possível. Fale o mínimo possível. Porque a matéria é basicamente o subtítulo. Conteúdo, exatamente, conteúdo. Assine para mais conteúdos. Bom, isso aqui tem nome, né? Jornalismo declaratório. Isso aqui é o mais declaratório possível, porque não tem nem pormenores e meias palavras, né? A notícia dorme com essa. Mas vamos para um jornalismo mais analítico, né? Que é do nosso jornal que é queridinho aqui, o Brasil de Fato. 5 mais ricos do mundo dobram patrimônio em 3 anos, enquanto 60% ficam mais pobres. Relatório do Oxfam aponta que o mundo deve ter primeiro trilionário em 10 anos e a pobreza levaria 230 para ser erradicada. Essa redação do Brasil de Fato, né? Elon Musk, dono do X, Twitter, né, e da Tesla, é hoje o homem mais rico do mundo. Bom, o que eu quero salientar aqui? Vocês repararam numa coisa? Desde 2020... 5 mais ricos do mundo dobraram fortuna. Vou repetir bem devagar. Desde 2020, 5 mais ricos do mundo dobraram fortunas. Gente, eu vou perguntar pra vocês. O que aconteceu em 2020 que foi tão marcante? Teve alguma coisa, teve um evento que aconteceu em 2020, particularmente em março de 2020. Gripezinha, resfriadinho. E a gente não conseguia ligar na TV ou ler nenhum jornal que não falasse como o mundo estava em crise, como o mundo estava em recessão, como a economia estava indo pro buraco. Mas assim, a economia estava indo pro buraco, o PIB estava em recessão, etc, etc. E aí, nesse mesmo período, 5 mais ricos do mundo dobraram as fortunas. O que isso aqui está apontando? Isso aqui está apontando para uma direção que a gente sempre fala. A gente, eu digo nós marxistas. Crise é momento de concentração de riqueza. A crise é uma imensa oportunidade para grandes capitalistas. É momento de negociar, certo? Todas as vezes que a gente via o Bolsonaro falar a economia não pode parar, nós tivemos uma crise sem precedentes, não foi culpa minha, foi culpa do vírus. Toda essa crise foi nas costas da classe trabalhadora, porque a classe dos grandes capitalistas saiu ganhando e não saiu ganhando pouco. O preço desse impacto negativo foi pago pela classe trabalhadora. Os momentos de crise são momentos de florescimento dos grandes capitalistas e da concentração de riqueza. Um exemplo histórico é a Segunda Guerra Mundial. A destruição que a Segunda Guerra Mundial causou na Europa foi uma oportunidade dos Estados Unidos se propulsionarem como hegemon global. A vantagem econômica dos Estados Unidos veio a partir da destruição da Europa, que fez com que a Europa se tornasse dependente do capital estadunidense. E só para eu não me alongar muito aqui, eu queria dar um exemplo de um setor que enriqueceu muito durante a crise da pandemia, que foi o setor da saúde. E aí vocês pensem, pessoas em desespero, no momento de crise sanitária, vão fazer de tudo para ter acesso à saúde de qualidade. E vocês viram como a Prevent Senior foi predatória durante a pandemia, vocês sabem disso. Vocês acompanharam isso. Inclusive, só um parênteses, a gente tem falado muito pouco a respeito do que aconteceu na pandemia no que diz respeito à crise da Prevent Senior, não é? Não parece que as coisas foram meio esquecidas? Não parece que de repente é uma coisa do passado? A coisa do óbito também é alta, toda a informação que a CPI gerou. Não parece uma coisa que tipo, meio que pizza, né? Vamos pegar uma notícia aqui pra ilustrar o que eu tô falando. Talvez na maior crise sanitária que o mundo já viu, a gente vê notícias como essa. Valor médio da fortuna de empresários da saúde saltou 134% em um ano de pandemia. Essa notícia é antiga, tá? 2021. Mas eu tô pegando aqui pra ilustrar. Que é só uma parcela de um setor da burguesia que enriqueceu com a crise. Crise é pros outros, gente. A burguesia não sai perdendo. Crise é pros outros. A alta burguesia não perde. Todas as vezes que você tá sofrendo, isso é uma oportunidade. Saiba quem são os 10 brasileiros que mais enriqueceram durante o ano de 2020. É só 2020 aqui. O ranking bilionários do mundo 2021, elaborado anualmente pela revista Forbes, mostrou que 65 brasileiros integram a lista. Em 2020 eram 45. De 2020 para 2021, olha esse salto, gente. Desse total, 10 empresários atuam na área da saúde. Então, assim, bom, vocês sempre pedem para eu dar nomes, né? Então eu não vou parar antes aqui, ó. O exemplo mais contundente é Jorge Moll Filho, fundador da rede DOR São Luís, que conta com 51 unidades hospitalares próprias em diferentes estados do país. Aos 76 anos, o empresário viu sua fortuna saltar de 2 bi em abril de 2020 para 13 bilhões.
se tornou a terceira pessoa mais rica do Brasil, atrás do banqueiro Jorge Paulo Lemann e do investidor Paulo Saverin. Ou seja, novamente, durante uma crise sanitária, um dos empresários da área da saúde ficou ricaço, gente. E só pra concluir isso aqui, eu vou ler os outros nomes aqui, depois eu concluo, na verdade. Entre os 10 mais ricos, 3 integram um grupo societário da rede de diagnósticos clínicos DASA. Todos são membros da família Bueno, que controlava a Amil. São eles: Dulce Pugliese de Godoy Bueno, a mulher mais rica do Brasil, com fortuna estimada de 3,5 bilhões. Camila de Godoy Bueno Grossi, que acumula 3,3 bilhões. E Pedro Godoy Bueno, com 3,2 bilhões. Todas as vezes que falam que o capitalismo promove desenvolvimento, o capitalismo floresce na crise. E o capitalismo do grande capital. Porque como o capital chega em limites humanos, físicos, do planeta mesmo, ele só tem duas saídas: ou encontrar novos mercados para investimento de capital, ou destruir o tecido produtivo. Destruição do tecido produtivo é um dos métodos de expansão do capitalismo. Eu dou de novo o exemplo da Segunda Guerra Mundial. A destruição do tecido produtivo europeu foi o que proporcionou o salto dos Estados Unidos em direção ao hegemon global. Então, esse fórum de Davos é um grande fórum de cinismo. Eu não tive tempo de estudar os discursos, mas a Duda me disse que assistiu alguns e ela falou que o discurso do Petro, da Colômbia, e o do Milei da Argentina foram opostos. Então fica aí a dica pra vocês assistirem. Eu vi trechos do Milei, principalmente esse trecho dele falando que o socialismo está avançando no Ocidente. Então a gente volta aqui no ritmo As Meninas, né, pra dizer que a luta não para, sempre. A gente começa num tom bastante catastrófico, mas é isso, não dá pra gente colocar panos quentes na realidade, né? Que Milei no seu cu e atilei. É isso. E o ditado todo mundo já conhece. Ah, e Che Guevara, se eu não me engano, a Laura tá fazendo um vídeo bastante complexo sobre o Che, que ela tá estudando há muito tempo já. Então eu vou jogar isso aí nas costas dela. Laura Sabino. Qual foi o lance da Prevent? Empurrar tratamento ineficiente, goela abaixo dos pacientes, eu ia falar clientes, né? Dos pacientes. Usar gente como cobaia humana sem consentimento. Desligar os aparelhos das pessoas que estavam entubadas pra economizar dinheiro, que é o famoso óbito também é alta. Entre outras coisas. Isso aqui é o que eu lembro de cabeça, tá? Esses são os casos da Prevent Senior. Com idosos, porque a Prevent Senior é um plano de saúde voltado principalmente para a terceira idade. E que eles conseguiram responder a pergunta: como que eles conseguem preços tão baixos atendendo o público mais custoso, que é a terceira idade? Bom, a gente descobriu, né? Matando as pessoas. É assim que eles economizavam dinheiro. Sim, eles forçavam os médicos a indicarem tratamento precoce. Não existe tratamento precoce, né? Eu não gosto nem de falar isso. O que você acha de bilionários pedindo pra pagar mais imposto? Eu falei sobre isso em um outro vídeo, mas eu posso repetir. A própria ideia de taxação de grandes fortunas já é uma ideia rebaixada, gente. Já é uma pauta rebaixada. Vocês veem, inclusive, setores da direita defendendo isso. Vocês veem, por exemplo, setores digamos assim, da política estadunidense defendendo isso. Por que é uma pauta rebaixada? Porque para nós comunistas, grande fortuna não deveria existir. Porque onde existe uma grande fortuna, existe uma imensa exploração do trabalho. Então para nós o problema não é só a distribuição da riqueza, mas como essa riqueza é acumulada. A exploração do trabalho para nós é a chave da questão. Por isso que para nós, socialismo é socialização dos meios de produção. A gente quer acabar com a exploração do trabalho. Pauta rebaixada no sentido de ser pouco, de já ser algo que é uma demanda muito branda. É uma demanda não tão... não é uma demanda radical, essa é a questão. O pau tá rebaixado, exatamente. A burguesia dá os anéis pra não perder os dedos, exatamente. Então essa ideia de ter como uma pauta central a taxação de grandes fortunas, ela não pode ser um horizonte final, mas é algo que a gente deveria defender. No próprio manifesto do Partido Comunista, o Marx e o Engels colocam um imposto fortemente progressivo no programa, mas porque eles sabiam que a burguesia não ia desaparecer do dia pra noite. A gente vai falar sobre a Argentina, vai ser a última pauta de hoje. Entenderam? Eu tinha falado sobre isso em outro vídeo. O que significa a expressão degeneração burguesa? Essa expressão é usada de maneira muito equivocada muitas vezes, mas acho que só se eu explicar a palavra degeneração você consegue entender. Degenerar é perder a forma. Perder a forma. Então uma degeneração é algo que está se modificando em direção a não ser mais o que é. Degeneração burguesa seria perder a forma até em direção a se tornar algo de forma burguesa. Ou pequeno burguesa, ou liberal, que seja, né? Degeneração liberal. Então por isso que muitas vezes eu falo que a social-democracia se degenera à direita. Ela perde a forma de social-democracia para se tornar cada vez mais semelhante aos partidos de direita. Ateísmo é degeneração burguesa? Não entendo por que seria. Não entendo por que seria. Até porque a União Soviética, que era um estado socialista, era um estado ateu. Não era nem laico, era ateu.
Sim, o Luciano Hang vendeu a mãe pra Prevent Senior. Tratou a mãe com um tratamento ineficaz e, tipo, pra defender a ideologia dele. Mas ideologia é coisa dos outros, né? Eu falo pequeno burguês não na prática, mas na ideologia. Que é uma ideologia de que um dia é possível ascender de classe e se tornar genuinamente um burguês que vive de capital, né? E não do trabalho. Por que a cor vermelha representa a esquerda? É uma boa pergunta. Eu já tentei pesquisar sobre isso e não encontrei. Não encontrei. Tipo, é uma coisa muito antiga, mas eu não sei exatamente a origem disso. No caso da União Soviética, você tinha liberdade de credo, mas o ateísmo era fortemente incentivado. O sangue dos comunados, eu achei origens diferentes, já. Eu vi várias origens, por isso que eu não falo nenhuma, porque quando tem várias origens, indica que a gente não tem certeza. Então, mas a gente já tem evidências de pessoas usando cor vermelha antes da Comuna de Paris. Sim, no capitalismo existe ascensão social e mobilidade, mas a mobilidade é rara. Tiro no pé isso aí de ateísmo, eu tô falando história, gente, eu não tô falando o que eu acho. É porque é bonito, eu gostei dessa.